1 Samuel capítulo 23. Davi liberta Keila. Anunciaram a Davi, dizendo: Eis que os filisteus estão pelejando contra Keila e saqueiam as eiras. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai, ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos aqui em Judá com temor. Quanto mais, se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Foi, pois, Davi com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado, e os feriu com grande matança. Assim, Davi livrou os moradores de Keila. Saul persegue Davi. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, desceu a Keila com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi entrara em Keila. Então disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois ele se encerrou entrando numa cidade de portas e ferrolhos. E Saul convocou todo o povo à peleja, para descer a Keila e cercar Davi e os seus homens. Sabendo, porém, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas suas mãos? Descerá Saul, como ouviu dizer: Ó Senhor, Deus de Israel? Peço-te, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Disse mais Davi: Entregarão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, cerca de 600, e saindo de Keila, andaram à aventura onde quer que puderam. E anunciando a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair. Davi no deserto de Zife. Davi ficou no deserto, nos lugares inóspitos, e permaneceu na região montanhosa do deserto de Zife. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo Davi que Saul saíra para procurar a sua vida, estava no deserto de Zife, no bosque. Levantou-se Jonatas, filho de Saul, e foi a Davi ao bosque, e lhe fortaleceu as mãos em Deus. Disse-lhe: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Tu serás rei sobre Israel, e eu serei o segundo depois de ti. Também Saul, meu pai, o sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. E Davi ficou no bosque, porém Jonatas voltou para sua casa. Os zifeus traem Davi a Saul. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares inóspitos do bosque, no outeiro de Raquilá, que está ao sul do deserto? Agora, pois, ó rei, desce quanto antes, conforme todo o desejo da tua alma. E a nós nos caberá entregá-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, peço-vos, e informai-vos melhor. Sabei e observai o lugar onde se esconde, e quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que ele é muito astuto. Vede, pois, e informai-vos de todas as covas em que se esconde. Depois, voltai a mim com a verdade, e então eu irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, com os seus homens, estava no deserto de Maom, na planície ao sul do deserto. Prosseguiu Saul com os seus homens a procurá-lo, e o anunciaram a Davi, pelo que desceu a penha e ficou no deserto de Maom. Ouvindo isto, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. A providência livra Davi. Saul ia de um lado do monte, e Davi com os seus homens do outro. E Davi se apressava a escapar de Saul, quando Saul e os seus homens o cercavam a ele e aos seus, para os prender,
chegou um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus investiram contra a terra. Então, Saul desistiu de perseguir a Davi e foi contra os filisteus. Por isso, aquele lugar se chama Sela Ramalecote. Subiu Davi dali e ficou nos lugares inóspitos de En-Gedi.